Olá! Você já pensou em criar a planta do seu próprio apartamento? Pois hoje nós vamos receber aqui no estúdio uma arquiteta que desenvolveu um estudo sobre isso. Nós também vamos mostrar um café aqui de Porto Alegre que é totalmente sustentável e funciona dentro de um container. Além disso, você vai ficar sabendo toda a documentação necessária na hora de adquirir um imóvel. E tem a segunda reportagem sobre a situação dos fios nas ruas da capital gaúcha. Fique com a gente, o Imóvel Class TV está entrando no ar. Uma cafeteria bem diferente dos tradicionais espaços que ficam dentro dos prédios das universidades. Uma casa feita com 6 containers em frente a um gramado, está localizada dentro da PUC. O estabelecimento tem como foco a sustentabilidade e já conquistou o público. No meio da paisagem de concreto e do verde no campus da PUC, uma casa de containers chama a atenção. Trazer algo alternativo para a PUC, diferente do nosso conceito de bares que a gente tem por aqui. Até o estilo dos copos, assim, os sabores dos cafés também são diferenciados aqui, que nós não tínhamos aqui no campus, né? O conceito da cafeteria se reflete no próprio nome, Canal Café. A ideia é ser um espaço para networking entre alunos e empresários. Justamente por isso que a gente está na parte da universidade, ao lado do Tecnopuc, não é à toa. Por quê? Porque a gente queria um ambiente em que alunos e empresários pudessem interagir junto. Então, ele é tanto um ambiente para reuniões, quanto para amigos se reunirem, quanto para justamente alunos e potencialmente futuras empresas que eles vão trabalhar poderem se encontrar e conversar. Sérgio ilustra bem isso. Ele tem uma empresa dentro da incubadora Raiar e utiliza a cafeteria para algumas reuniões com parceiros. Um espaço reservado no segundo piso, aí dá para trazer pessoas, aí, até 10 pessoas ali, cabe tranquilo. Então é bem bom, desce aqui, pega um cafezinho, vai lá, conversa e desopila um pouco a cabeça. E para construir toda essa estrutura em uma área de cerca de 150 metros quadrados, um só container não daria conta. O Cláudio precisou de 6 containers marítimos e revestiu todos eles com uma manta térmica para que não ficasse um calorão lá dentro. Ele também utilizou essas janelas grandes de vidro, transparentes, para evitar o consumo de energia elétrica. Tudo isso para se encaixar dentro desse conceito de sustentabilidade. Com esse início de foco sustentável, eu acho importante que seja uma coisa verdadeira. Então a gente tinha que aplicar isso para todo o negócio. Então a gente começou, todo o revestimento é de OSB, que é de madeira reaproveitada, as mesas e cadeiras são tudo de madeira de reflorestamento, então não tem a degradação de novas florestas, novas árvores. E da mesma parte dos copos e materiais, todo o material ele é reciclado, o lixo ele é de papelão, então a gente não tem o desgaste de água para lavar louça e materiais que são não recicláveis e que geram esse custo de água e eletricidade. E o piso não ficou de fora. Todo o piso dos containers ele já é o próprio container, Ele é o piso original do container, que é uma madeira marítima, que ela é feita para suportar água, tudo que os containers precisam. Então, na verdade, toda a parte do container em si, ele é todo reaproveitado. Se depender do movimento de pessoas e da venda de cerca de 350 cafés por dia, parece que o projeto deu certo. Eu acho legal, acho diferente. Containers, e um material meio sustentável, assim, parece. É legal, a primeira vez que eu tô vindo, mas é legal. Muita gente, quando vai comprar um apartamento, sonha em mudar uma coisa aqui, outra ali, sonha em derrubar uma parede, porque cada um sabe de si, do seu tipo de vida. E o ideal é que pudesse criar a planta do seu imóvel quando quisesse, Algumas construtoras até fazem isso, mas para a maioria é impossível personalizar cada unidade. Pois esse é o nosso assunto de hoje aqui no Imóvel Class TV. A minha entrevistada é a arquiteta Isabela Pagani, que presta serviços de coordenação de projetos em pequenas e médias construtoras e que desenvolveu um estudo justamente sobre isso. Bem-vinda, Isabela, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a tua presença. Eu queria começar te perguntando por que tu resolveu estudar esse aspecto da arquitetura. Vendo as dificuldades, na verdade, que eu vivenciei dentro das construtoras mesmo, dos clientes e das construtoras em si, dessa deficiência da comunicação entre eles.
sabe? O cliente chega com uma grande expectativa que às vezes não é atendida pela construtora, mas não é por falta de vontade da construtora em si, mas sim por uma certa dificuldade de comunicação entre eles, de um controle dessa comunicação, ou seja, uma comunicação se inicia e chega lá no final, é outra coisa, é outra mensagem que é passada. Então, por que a gente vê, às vezes, grandes construtoras com a infraestrutura para fazer? Justamente a questão é a infraestrutura. Exatamente. E as pequenas que, né, em tese, a gente acha que é mais fácil as pequenas Não, na verdade não, porque nas grandes eles já têm essa estrutura de gestão. Né? Eles iniciam um processo já com todo o processo de gestão da comunicação e gestão de projetos também. Porque, enfim, um projeto ele é composto de vários projetos. Não é apenas o projeto arquitetônico, a gente está falando de projeto elétrico, projeto de ar-condicionado. Então, todos esses projetos eles precisam conversar, eles precisam estar compatíveis, né, no mesmo projeto. E, às vezes, isso não acontece por falta de gestão. Na verdade, né? Não estou dizendo que é falta de vontade e de que dê tudo certo e falta de administração, mas sim de gestão dessa comunicação entre os projetistas. O que acontece? Nas construtoras pequenas, eles não têm uma estrutura de coordenação desses projetos. Eles geralmente contratam um escritório de arquitetura e contratam os demais projetistas. E não tem a pessoa que coordena esse pessoal todo, sabe? Então, o que acontece? Começa a ter ruídos durante o processo. Num lançamento de projeto de ar-condicionado, acabam fazendo numa posição que não foi compatível com o projeto elétrico. Enfim, coisas nesse sentido. E que o cliente, o consumidor, só vai se dar conta disso quando estiver morando, provavelmente. Com certeza. Né? E o cliente fica extremamente ansioso com isso, e não só ansioso, por causa da questão do cronograma em si. Porque todas essas incompatibilidades, o que acontece? Atraso no cronograma. Porque a construtora ela vai ter que arrumar tudo isso. Sim. E chega lá no final do processo, o cliente está ansioso para se mudar e não acontece, porque simplesmente ele precisa aguardar que sejam feitos os ajustes necessários, enfim. Então, essa gestão, ela é indispensável, na verdade. Só que as pequenas construtoras estão descobrindo só agora, estudando de alguma forma, vendo o que as grandes fazem, eles estão trazendo um pouquinho. E o meu trabalho é esse de coordenar, na verdade, trazer para as pequenas construtoras essa organização, trazer o conhecimento para eles dessa organização, as ferramentas a serem usadas. E o meu trabalho é temporário com eles, porque quando eles aprendem, eles fazem sozinhos. Então, eu trago todo esse processo, enfim, de uma forma bem padronizada, e eles conseguem, enfim, seguir adiante sozinhos. Quer dizer, tu ajuda a implementar uma sistemática dentro das pequenas O meu período dentro de uma construtora é de, no máximo, 3 anos. Depois eles caminham sozinhos. E quais são as vantagens para as próprias construtoras? Redução de custos, primeiro, né? Quando a gente fala de compatibilização de projetos, a gente está falando assim de uma redução de até 6% nos custos daquela obra. 6%, desculpa, do custo global da obra. Então, a gente está falando de números muito expressivos, né? E, além disso, quando a gente fala de personalização de unidades, por exemplo, né? Isso acontece com um maior impacto, porque quando tu procura fazer algum tipo de alteração e a compatibilização não é feita, então todos os problemas começam a aparecer, né? Então, realmente é bem complicado, né? O não uso da ferramenta. Para o consumidor, é maravilhoso poder fazer isto com a construtora, né? Porque daí não sai da garantia para ele, consumidor. Com certeza. O que acontece? Falando de personalização, né? Se o cliente inicia todo o processo de personalização no início da obra, ele tem todas as alterações de obra civil, né? Feita durante esse processo. Então, quando ele vai ter o apartamento entregue, toda a parte de áreas molhadas, cozinhas, sanitários, enfim, eles estão prontos, né? E estão sendo entregues com a garantia da construtora. Toda a parte hidráulica, de ar-condicionado, enfim, é com a construtora. Qualquer problema, eles têm a quem recorrer, diferente de outros processos que acaba se tornando muito desgastante, né? Enfim, por
por sair do corpo da construtora esse... E tem toda a questão de primeiro o comprador tem que receber o imóvel da construtora e aí que ele vai começar um processo que normalmente é longo, ele já está louco para se mudar. Com certeza. Gera uma ansiedade tremenda. Geralmente a obra ela é feita às pressas, porque o cliente transfere essa ansiedade, né, para toda a equipe. Então, o que acontece? Vai se atropelando e os problemas aparecem durante o processo. E, na verdade, no final das contas, o cliente acaba ficando muito, muito desgastado, né? Então, o ideal é fazer durante o processo de personalização, que ele vai ter todas as garantias e uma satisfação maior na entrega, né? Sem dúvida. Bom, o Imóvel Class TV vai para um rápido intervalo. Em seguida, eu volto para continuar conversando com a arquiteta Isabel Pagani. A gente está falando sobre personalização de apartamentos. Antes, olha só que bacana essa dica de livro. Como fabricar a sua própria cola para cartazes? Como confeccionar canetas com tinta orgânica? Como colocar azulejos para instalações? O livro Street Art, Técnicas e Materiais para a Arte Urbana responde a todas essas questões. O guia traz os conhecimentos de Benke Carlson e Hope Louie e funciona como uma espécie de livro de receitas. Benke é fotógrafo e escritor, mora em Estocolmo e é um dos redatores do principal site de arte urbana da Escandinávia. A ideia do livro é ampliar a imaginação, que às vezes fica restrita pela falta de conhecimentos técnicos. Agora é só colocar em prática toda a sua criatividade. O Imóvel Class TV está de volta e a gente segue o nosso bate-papo com a arquiteta Isabel Pagani. Estamos falando sobre personalização de unidades e o desafio que é isso para as construtoras. A gente já falou um pouco do teu estudo, né, dessas ferramentas, da importância da questão da gestão, mas eu queria te perguntar como é que funciona na prática esse teu trabalho. Tu falasse que tu presta, na verdade, uma espécie de consultoria para essas construtoras, um trabalho que dura cerca de 3 anos. Com quem é a tua relação? Com a construtora e com o cliente? Na verdade, diretamente com a construtora nessa fase, tá? O que eu faço? Eu faço todo o desenvolvimento do processo em si dentro da construtora, buscando as ferramentas que vão minimizar os impactos diretos para o cliente. Então, o cliente buscando uma construtora que tem esse serviço de personalização e nesses moldes, ele vai se sentir muito mais seguro, porque ele vai ter os prazos dele atendidos, né? Porque nós fazemos toda essa parte de controle aí dos processos e no final das contas ele vai ter o imóvel no período que ele desejava que fosse entregue, ou seja, no prazo correto de entrega da construtora. Porque são ritmos muito diferentes, né? Quer dizer, o construtor tem um tempo para aquela obra e a pessoa que vai morar tem outro, claro. Né? Mas esses são os prazos, a entrega do processo de personalização é dentro do prazo de entrega da construtora, como eu já falei, né? Então, esse processo de personalização, ele inicia bem no início do processo de construção. Na verdade, no início das primeiras lajes do empreendimento. Ali eles começam a fazer todos os estudos, enfim, de projeto. Os arquitetos veem os arquitetos de fora, trazidos pelo cliente, né, querendo saber como é que funciona o processo e tal. Aí, na verdade, a gente faz todo uma estrutura para atender esse arquiteto, mostra as regras do jogo, isso mais importante, porque ele precisa saber como, né, que ele vai trabalhar dentro desse cenário, quais são os prazos de entrega do projeto, o que ele pode efetivamente alterar, porque não é tudo que pode alterar, claro, né? Então a gente traz as restrições para ele que ele saiba que é até ali que ele pode ir. E também para o cliente precisa saber das restrições, porque daqui a pouco ele chega no meio do processo e ele quer, não, eu quero fazer tal alteração, eu quero tirar tal parede, e o arquiteto diz, não, a construtora não permite que a gente tire essa parede. Então, todas essas questões têm que ser mostradas no início do processo para que ele não gere expectativas não atendidas também, né? Sim, não tenha frustração, Com né? certeza. E qual é o resultado? Como é que tem sido o retorno que tu tem recebido, Isabel? Na verdade, ele é sempre, às vezes, ele é muito mais positivo do que negativo, né? Porque como eu acompanhei muitas construtoras que não trabalham com o processo de personalização e trabalham de uma forma mais, digamos, experimental,
eles pegam e vão fazendo as alterações conforme o cliente deseja, no final do processo, o cliente está pedindo mais para a construtora e ela não pode atender. São expectativas não atendidas, né? E quando tu pega e formata um processo redondinho, né, com todo o processo completo, esclarece para o cliente, ele já sabe até onde ele pode ir. Ele não fica aguardando algo a mais sempre. Então, é muito positivo, né? E até mesmo porque o cliente receber o apartamento praticamente todo alterado, né? Porque isso depende daquilo que ele deseja, se ele quer fazer grandes alterações ou pequenas alterações. Mas ele recebendo essas alterações na entrega do empreendimento, olha, já é um alívio enorme, né? Nossa. Porque dali para frente, tu tem uma redução de meses de obra e a mudança... E até de custo, com né? certeza, com certeza. E a mudança para o apartamento é mais breve, que é isso que todo cliente quer. Sem dúvida. Obrigada, prazer conversar contigo. Prazer foi meu, muito obrigada. Eu conversei com a Isabel Pagani, arquiteta. Você sabe quais são os documentos necessários para adquirir um imóvel? Sabia que tem diferença na documentação quando a compra é feita à vista, financiada por uma construtora ou financiada por um banco? A gente foi atrás dessas informações para tirar as suas dúvidas. Na hora de comprar um imóvel, a quantidade de documentos que são necessários podem dar dor de cabeça ao futuro proprietário. Ana adquiriu um apartamento há 4 meses em Capão da Canoa e, para organizar toda a papelada, ela contou com a ajuda de uma empresa de advocacia da família que atua no ramo imobiliário. O assessoramento foi muito importante para ela. Eu acho que todas as pessoas, quando vão fazer uma compra, elas vão naquele sonho de comprar alguma coisa. Elas não pensam no início, quando vão comprar, documentação. Todas as pessoas que fossem fazer uma compra deveria se auxiliar de alguém, um profissional, né, adequado para fazer isso. Porque tu gasta um pouquinho nisso, mas não gasta mais tarde numa perda de um imóvel. E é normal as dúvidas virem à tona na hora da aquisição de um bem tão significativo como um imóvel. Talvez você não saiba quais são todos os documentos necessários, mas são vários, tanto do comprador como do proprietário e também do próprio imóvel. Mas vamos por partes. Nas compras à vista, como a do apartamento de Ana, os documentos solicitados a ela foram bem sucintos. Tu vai lá com o teu dinheiro, tu vai no cartório, faz lá, deixa os teus dados lá, ele faz. Por incrível que pareça, o meu foi rapidinho. O comprador é mais simples, né? RG, CPF, Estado Civil e não para compra à vista, né? Porque daí ele está pagando no ato, não existe nenhuma necessidade de complementação de documentação, é só identificar basicamente a identificação da pessoa, né? Quem está comprando, se é mais de uma pessoa, as documentações completas dessa pessoa. Já em relação ao proprietário do imóvel, a lista de documentos cresce um pouquinho. Uma das necessidades é uma negativa da Receita Federal, quer dizer que não existem cobranças da Receita Federal para esse proprietário, que eventualmente podem ser alvo de algum tipo de ação sobre o imóvel, então é a negativa da Receita Federal. A negativa da Justiça Federal, quer dizer que não existem ações federais no nome do vendedor, da Receita Estadual, da Justiça Estadual também, da Receita Municipal, negativa de débitos trabalhistas, por exemplo, se existe algum tipo de ação trabalhista contra o vendedor do imóvel, eventualmente aquele imóvel pode servir de alvo de algum tipo de penhora e no caso das trabalhistas e também em alguns casos na Receita Federal, eventualmente algumas situações após a venda tem negócios que são desfeitos. Algumas outras pesquisas devem ser feitas, por exemplo, quando se tem um vendedor que é uma pessoa jurídica. O conhecimento, as informações a respeito da empresa que está vendendo também são importantes, como o balanço patrimonial da empresa, demonstrativo de resultados, e para que isso também faça parte de uma consulta. Quando o assunto é documentação do próprio imóvel, a lista aumenta ainda mais. É importante se certificar que a propriedade em questão está completamente regularizada. Basicamente, a gente necessita de uma matrícula
que é a identificação efetiva do imóvel, que o proprietário é dono daquele imóvel. É necessário se saber se aquele imóvel tem algum tipo de ônus que recai sobre esse imóvel. Normalmente esses ônus ficam registrados em matrícula. Entretanto, existe um documento bastante importante que a gente chama de certidão reipersecutória. O que é essa reipersecutória? É como se fosse uma declaração de que o imóvel possui ou não possui algum tipo de gravame ou limitação que foi estabelecido em algum tipo de dívida, que foi colocado no imóvel. Além disso, existem, dependendo do imóvel, né, por exemplo, o imóvel que está em condomínio, é necessário saber se existe algum endividamento em condomínio. E por último, no que diz respeito ao imóvel, é necessário se ter a negativa do Imposto Predial e Territorial Urbano, que é o IPTU. Tudo isso é em relação aos imóveis comprados à vista, como esse que a Ana adquiriu lá em Capão da Canoa. Já quando o imóvel é financiado, o que muda são os documentos solicitados ao comprador, que precisa então comprovar a renda. Aquela documentação básica para obtenção de crédito, quer dizer, os comprovantes de renda, imposto de renda, se vai ser composto isso, a renda com 2 ou 3 pessoas, como que vai ser essa composição. Então, normalmente essa documentação os bancos têm um atendimento bastante ágil. E quem for financiar diretamente com a construtora e não por meio de um banco, Carlos alerta para a necessidade de averiguar a saúde financeira da construtora. Todas essas negativas que eu falei antes, né, as construtoras, as boas construtoras, mantêm isso atualizado de tal forma que isso não chega a ser um grande problema, mas deve sim ser verificado pelo comprador. Ah, e não use todo o seu dinheiro na compra do imóvel. Separe uma reserva para os gastos com ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis, que é de 3% sobre o valor total do imóvel, e o registro de escritura, no valor aproximado de 1% sobre o total, com limite de R$ 3.069. Esse extra pode pegar muita gente desprevenido. Além do dinheiro da compra, tu tem que ter um dinheiro extra para fazer a documentação todinha. Tem que se preparar para isso. A revista Imóvel Class deste mês já está nos pontos de distribuição. E nessa edição você vai conhecer um projeto de interiores da arquiteta Cássia Kreff. É um apartamento no bairro Três Figueiras. Você vai conhecer a Parceiros Digitais, uma nova plataforma online com oportunidades para corretores de imóveis. E o caderno especial deste mês é sobre Gramado. Na semana passada, nós mostramos a primeira reportagem sobre o emaranhado de fios pelas ruas de Porto Alegre. Na oportunidade, nós fomos atrás das respostas para identificar quem eram os responsáveis. Depois disso, a nossa reportagem voltou às ruas e pouca coisa mudou. Depois que a reportagem da Band percorreu alguns pontos da cidade e denunciou o estado crítico em que os fios se encontram, a reportagem do Imóvel Class TV voltou para ver como anda a situação. Pouca coisa melhorou. Bem em frente a esse poço, aqui na Avenida Borges de Medeiros, vocês se lembram que tinha um fio extenso que estava caído atrapalhando a passagem de veículos. Pois bem, esse fio foi enrolado, mas uma parte dele já voltou a cair. Eu acho perigoso, né? É bom não tocar, é bom não passar por perto, porque tu nunca sabe o que pode acontecer, né? Até morrer por causa da eletricidade e tal. Aqui nessa parada de ônibus, bem ao lado do posto de gasolina, ainda na Avenida Borges de Medeiros, uma avenida super movimentada, tanto por pedestres quanto por motoristas, a gente encontrou, olhem só, esse fio completamente caído, que oferece um certo receio para as pessoas que passam aqui. Tem muito fio solto em toda a cidade. A cidade fica muito poluída com tudo isso. Na Correia Lima, o ninho de fios continua ali, enfeiando a cidade e causando revolta nos pedestres. Um fio caído, um fio que não se sabe o que é que passa por ele. Ele é condutor do quê? As pessoas que fazem isso não têm essa noção, né? Isso é uma anarquia.
Esse emaranhado de fios está pendurado em uma das vias mais importantes da cidade. Nessa quadra da Avenida Ipiranga, esse nó preto não passa despercebido. Neste ponto da Avenida Ipiranga, a situação continua praticamente a mesma. Esse fio que a gente pode perceber cruzando a calçada por onde passam pedestres continua pendente e com risco, representando o risco de cair a qualquer momento. E na lateral a gente pode ver vários fios também quase caindo e alguns soltos. Alguém precisa fazer alguma coisa, mas até agora, né, não foi reclamado, não sei se já reclamaram ou não. Perigoso, principalmente quando chove, né? Desde o último temporal que aconteceu, ficou assim, ninguém arrumou. Fica feio mesmo, era bom que desse uma olhadinha, né? Através de nota, NET, Claro e Embratel informaram que obedecem a rígidos padrões de segurança nas operações de suas redes e possuem uma rotina de manutenção e adequação do cabeamento nas ruas da cidade. A Oi disse que realiza regularmente a manutenção da sua rede telefônica e adota medidas preventivas para dificultar furtos. A TIM informou que periodicamente realiza vistorias pela cidade e que rompimentos são identificados imediatamente em sua central de monitoramento. A Vivo, que integrou a GVT, apontou que mantém manutenção preventiva de toda a sua rede e que envia equipes de manutenção rapidamente quando vistorias são solicitadas. Após reunião com essas operadoras, a Prefeitura decidiu também chamar para a conversa empresas de menor porte, que existem legalmente, mas trabalham com redes consideradas clandestinas. Uma cidade precisa ter regras de convivência. Todos são bem-vindos, as atividades econômicas. Agora não pode o cidadão chegar ali, botar um fio, não identificar, não dizer de quem é. Às vezes tu encontra postes com 10, 15, 20 fios, ninguém identifica. Depois um joga para o outro, diz não é comigo, e é tudo com a Prefeitura. O PROCON municipal pretende pressionar as empresas que operam na capital para firmar um termo de ajustamento de conduta. No sentido de nós podermos encaminhar onde está o problema e essas empresas, sem identificação de quem é o titular, acabem resolvendo isso, seja de maneira coletiva ou individual. A responsabilidade pela retirada desses cabos que estão obsoletos nos postes e a regularização desse tipo de serviço é totalmente das empresas. É essa responsabilidade que nós queremos que elas assumam formalmente perante o poder público. A gente fica por aqui, você pode conferir este ou outros programas lá na nossa página no Facebook. Até lá!